dia, caros alunos. Na verdade, boa tarde. Nossa aula é à noite. Então, estamos gravando a aula de segunda-feira, dia 6 de abril. Bom dia, então, a todos. Antes de começarmos o conteúdo da aula de hoje, vamos começar a discutir direito à economia, algo muito interessante, muito útil na prática. Eu gostaria de fazer alguns comentários, até a partir de algumas perguntas que surgiram da aula passada. E me refiro mais especificamente à ideia do princípio da solidariedade social. Por que abordar ainda um pouco desse princípio? Muito em razão do momento em que vivemos. Eu mandei para vocês como leitura complementar, os que tiveram a oportunidade de ler o texto, um texto do Harari, atual, em que ele comenta que a saída, ou que o caminho pós-crise vai depender de cooperação internacional. Então, o princípio da solidariedade ganha grande importância prática. E algumas perguntas suscitaram isso. Como é que isso na prática pode se operacionalizar? No plano internacional é tão complexo, é tão difícil, as culturas diferentes que impactam nas instituições, como nós vamos ver no texto que é indicado para a nossa próxima aula, do Douglas North. Então, em verdade, temos que fazer uma abordagem do princípio da solidariedade em dois contextos diferenciados. O primeiro deles, o plano internacional, em que sim vai haver grande dificuldade de implementação por uma questão central, a ausência de um órgão que possa ter poder com a gente. Então, na união de países que nós conhecemos, entre as várias uniões, a que teve maior sucesso nesse contexto foi a União Europeia, em que há, de fato, mecanismos que podem tornar exigível condutas. Isso é um grande avanço, como eu já vos falei, quando abordamos um pouco de soberania. Há uma limitação de soberania nesse aspecto, a partir da noção de supranacionalidade. Então, exigir cooperação, exigir solidariedade vai ser mais complexo no âmbito internacional. Está se vendo a conduta que os Estados Unidos têm adotado de obtenção de equipamentos de proteção individual e equipamentos médicos no plano internacional, um marcante individualismo, cuidando só da sua situação, forçando quebra de contratos já firmados, em verdade, verdadeiros confiscos de equipamentos. Isso no contexto de solidariedade internacional não faz o menor sentido. Então vejam quanto nós temos que caminhar. Mas, no plano interno, o que há de ser considerado é que esse princípio é consolidado, é um princípio da ordem jurídica. Como eu vos disse, está previsto no artigo 3º, como um dos objetivos da República, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e isso impõe uma série de obrigações. E o que eu queria acrescer aqui era a ideia de que isso não se situa apenas no plano teórico, de forma alguma. De forma alguma. Em verdade, nós temos visto a aplicação prática desse princípio. O Supremo Tribunal Federal, ele não tem tergiversado quanto ao reconhecimento da importância da solidariedade social. Nós temos diversos exemplos. Eu posso vos citar aqui, foi decidido na DC 9, do Distrito Federal, uma ação direta em que a relatora para o acórdão foi a ministra Ellen Grace, como já faz tempo. Ela reconheceu a constitucionalidade da medida provisória 2152-2, que era de junho de 2001. O governo era FHC, que estabelecera metas de consumo e regime especial de tarifação. Qual era o contexto em que vivíamos? Era a questão do apagão elétrico, a dificuldade de energia, de geração de energia para a demanda crescente que nós vivíamos naquela época. Então, ela fixava metas de consumo e um regime especial de tarifação.
e admitiu-se como legítima a imposição de medidas como a suspensão do fornecimento de energia elétrica àqueles consumidores que se mostrassem insensíveis à necessidade do exercício da solidariedade social mínima. E textualmente foi usado o termo solidariedade social. Então, aqueles que não conseguissem reduzir o seu consumo seriam tarifados de forma adicional e poderiam até ficar sem fornecimento de energia. Isso dentro do esforço de que nós conseguíssemos manter o fornecimento de energia a todos que precisam. Então, ali foi uma aplicação prática, clara, do princípio da solidariedade pelo Supremo Tribunal Federal. É fato que o termo também, às vezes, é usado de forma indevida. Algumas decisões têm levado à aplicação do princípio, como, por exemplo, na hipótese de admissão de que o processo extradicional, que é meio efetivo de cooperação internacional na repressão à criminalidade comum, seja utilizado como instrumento de concretização de pretensões censuráveis ou questionáveis que venham a ser deduzidas pelo Estado estrangeiro no direito nacional. Então, tem se falado em solidariedade. Não sei se é o caso exato, mas foi fundamento para a decisão. Também, assim como admitir a constitucionalidade da responsabilidade objetiva atribuída a entidades seguradoras em temas como acidente de trânsito, por exemplo. Então, o fundamento para isso seria a solidariedade. Então, a aplicação, às vezes, ela estou um pouco do que a gente aqui entende que significa o princípio da solidariedade. Mas, ao mesmo tempo, temos outros exemplos de aplicação bem definida do que é esse princípio. Como foi o caso da afirmação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental de terceira geração. E no acórdão paradigma desse reconhecimento, o relator foi o ministro Celso de Mello, se aponta que a fundamentação é a solidariedade social. A fundamentação é a solidariedade social. Então, não se trata de mero preceito moral. A solidariedade social ela se transformou em princípio jurídico, apto a incidir sobre toda a ordem jurídica, que lhe confere exigibilidade como fonte de obrigações, sejam positivas, sejam negativas, e de direitos correlatos, assim como se impõe que o seu conteúdo seja utilizado como critério interpretativo de outras normas. Então, no direito brasileiro, no âmbito interno, a ideia de solidariedade social já migrou há bastante tempo e está consolidada como princípio jurídico e fundamento de normas. Então, é um vetor interpretativo. A sua aplicação pode ser ampla, merece ser ampla, e é isso que se espera. É isso que se espera. Muito bem, com essa rápida observação, a gente passa então a abordar a temática de hoje, que é a discussão sobre direito e economia. Essa matéria é fascinante, muito, muito interessante. Vos dei como leitura da semana um dos textos do Bruno Salama, que aborda a temática, a epistemologia, em verdade, do que é direito e economia. Há outros textos também dele. Também vos remeti a obra mais ampla do Uhlen e do Kutter, também em PDF, também pelo grupo. É um livro mais complexo, se não me engano, vos remeti a 6ª ou a 7ª edição. É um livro base, um livro texto muito interessante. Tem várias outras obras. Na verdade, nós temos até uma apostila que reúne alguns desses textos mais restritos, mais artigos, que eu também vou vos passar sobre a temática, que é muito interessante. E vale a pena a leitura pelo instrumental que se permite utilizar a partir dessa disciplina.
Bom, mas o que é que se toma por direito e economia? Para muitos, o mais original movimento jurídico desde a Segunda Guerra. Desde Kelsen, sua estrutura piramidal, hoje já questionada, seria um movimento mais inovador. Mais inovador. A mim parece que seja verdade, a mim parece também que é muito sedutor utilizar esses mecanismos propostos pela disciplina de Direito e Economia, ou pelo movimento doutrinário Direito e Economia, ou Análise Econômica do Direito, como inicialmente foi chamada, muito por influência de um dos livros de Posner, Richard Posner, um dos autores seminais para a matéria, que se chamava Economic Analysis of Law, sem tradução no Brasil ainda. Sem tradução no Brasil ainda. Mas isso era a fase mais radical, digamos assim, do Richard Posner. Bem, então, é preferível chamar-se Direito e Economia. Direito e Economia. Acho que a tendência hoje, na maioria dos países, é assim denominar esse movimento teórico. Então, sedutor por quê? Porque ele procura resolver, bem ou mal, uma questão central na área do direito, que é a questão da justiça, que é o que é justo, o que é adequado para o caso concreto. Isso é um tema que tem perpassado todas as teorias e ao longo dos anos não se resolve de maneira definitiva. E a economia, o direito à economia propõe uma alternativa para esse problema, apontando que seria mais justo o que é mais eficiente. Acho que há toda uma carga na admissão desse raciocínio que nós vamos refletir sobre isso, mas esse é o ponto que seduz as pessoas, porque se traz um critério objetivo para o que é justo, objetivo para que se possa evitar o subjetivismo tão característico do direito. Sedutor, mas é perigoso ao mesmo tempo, porque nós não temos que lidar apenas com preço, mas com valor. E essa é uma questão importante. O direito, sobretudo, ele é expressão de valores e não de meros preços. E, às vezes, a questão do preço nos ajuda a decidir qual o valor a ser perseguido, mas nem sempre. Então, são reflexões iniciais. Bom, esse movimento foi evoluindo por fases. De início, mais ou menos na década de 70, era um movimento mais de economistas do que de juristas. E isso configura uma primeira fase em que os economistas atentaram que era importante aplicar todo o manancial da microeconomia, todo o contexto teórico no âmbito do direito, para estudar o direito. E passaram a fazê-lo. Então, aqui se destaca o Coase, Ronald Coase, muito importante nesse contexto, permitindo essa percepção da aplicação dos princípios econômicos no direito. Numa segunda fase, o paradigma se consolida entre os juristas. Aqui a gente amplia os autores importantes, é o momento em que Richard Posner atua, é juiz federal nos Estados Unidos, dava aula em Chicago e dentro desse contexto ele se contamina por aquelas ideias e passa a aplicá-las no caso concreto. Lança o seu livro de maior sucesso, mas repito, do qual ele já declinou de algumas ideias, que foi o Economic Analysis of Law. E importante também, muito importante, foram as reflexões de Guido Calabrese e de Harry May. Calabrese atuando mais no direito securitário, acidentes, nesse âmbito eram as suas pesquisas. E o Harry May trabalhando mais com direito societário, então, todos aplicando essas ferramentas econômicas da microeconomia no direito. Então, o paradigma se consolida. Isso vai ali até mais ou menos a década de 70, da década de 70 até final da década de 70, quando então começa
ou se consolida o paradigma no âmbito do direito. Se diz que no final da década de 70, início de 80, houve uma reação dos juristas a essa utilização desses mecanismos da economia no âmbito do direito, e essa reação levou a um teste das concepções do Law and Economics, do direito à economia, porque sob forte bombardeio ela teve que se redefinir, fixar parâmetros mais nítidos. Então, até abandonar aquela ideia original de que a leitura do direito deveria ser econômica integralmente, ou até aquela ideia fundacional de que o direito estava vinculado à economia. E é preciso atentar que, em verdade, essa relação é recíproca, ela é mútua, a influência é recíproca. Tem o direito, é um sistema fechado, alheio às influências externas, mas também ele muito influencia como se percebe. Então, houve na terceira fase essa redefinição, ou melhor, percepção do objeto real da disciplina, e a partir daí passou-se para uma quarta fase de grande difusão, de aplicação fora do contexto originário territorial em que ela havia sido inicialmente proposta, que era nos Estados Unidos, e aí passou-se a fazer essa abordagem em diversos outros países, na Europa inicialmente e no Brasil, a partir da década de 90, nós visualizamos os primeiros movimentos. A destacar aqui a iniciativa da professora Raquel Stein, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que ministrava a disciplina comum com Davi Zilberstein, da Faculdade de Economia, Administração, a FEA, também da Universidade de São Paulo, ministrava uma cadeira comum na Faculdade de Direito, no mestrado e doutorado, com essa abordagem inovadora. Então, a partir daí, então, se difundiu essa ideia. E como ela é muito útil, é muito prática, tem sido objeto de diversos grupos de estudo que levam a aplicação do seu manancial teórico à vida prática e à realidade jurídica. Hoje nós temos pelo menos um mestrado com a temática específica de Direito à Economia, e temos também essas ideias sendo discutidas ao longo de todo o país, com congressos específicos, com veículos de publicação específicos, e é muito interessante que assim seja. Nós tivemos a oportunidade, quando éramos coordenadores do programa, do nosso programa de mestrado, doutorado aqui da UFC, de realizar um evento para discutir a matéria, na época em parceria com a Associação dos Juízes Federais, que eu também estava na vice-presidência da associação, e fizemos um grande evento em 2008. Trouxemos o Fernando Araújo, da Faculdade de Direito de Lisboa, estudioso da matéria, catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, da Clássica, e alguns professores nacionais. O Bruno Salamba, trouxemos o Luciano Tim, atual secretário de Defesa do Consumidor, do Ministério da Economia, trouxemos Marcos Nóbrega, da Faculdade de Direito do Recife, e fizemos um seminário com mais ou menos 20 horas, reunindo alguns juízes federais daqui do Brasil, abrindo algumas vagas para juízes de fora e para os alunos do mestrado e doutorado. Muito interessante, porque era fechado e após as exposições vinham os debates. Aí discutimos propriedade, discutimos aplicação desse manancial teórico em diversas searas do direito. Foi muito interessante. Bom, a esse propósito, a aplicação é ampla. A aplicação se dá nos mais variados âmbitos do direito. Se dá no direito civil, se dá no direito ambiental, se dá no direito criminal. Então, a aplicação ela não se restringe a determinadas searas do direito de forma alguma. Como a gente vai ver, a aplicação ela é bem ampla. Bom, um outro aspecto a se discutir sobre a matéria. Sempre que vem um movimento doutrinário dessa ordem, desse porte, não raros são os autores que apontam precursores e
movimentos doutrinários que teriam antecipado o contexto teórico em análise. Então, muitos apontam em autores clássicos, Jeremy Bentham, por exemplo, e outros, algumas ideias originárias ou que fundamentaram o movimento teórico hoje em debate. Mas há algum consenso que houve forte influência que se denomina economia política, porque Adam Smith era um dos autores mais destacados desse contexto. Por quê? Porque aqui se faz uma abordagem econômica mais ampla, uma abordagem econômica que considera diversos aspectos. Lembrem que no A Riqueza das Nações, Smith ele faz uma abordagem histórica, abordagem em que diversos aspectos do desenvolvimento econômico são considerados, como em algumas vertentes da Law and Economics se faz. Então, o neo-institucionalismo, que considera os aspectos de dependência, e então, assim, a economia política ela situa a economia nesse contexto mais amplo, e daí se apontar que seja uma das influências do movimento de Law and Economics. No âmbito mais jurídico, apontam os autores, e Salama é um que o faz, baseado em Coulter e Ulen, que também o realismo jurídico foi importante. Era uma doutrina jurídica que concebia a análise do direito numa perspectiva mais ampla, sociológica, o direito real, a influência que as normas sofriam, os fatores reais de poder. Então, o realismo jurídico é mais baseado nessa ideia concreta e também teria sido uma das influências que levaram à consolidação desse paradigma teórico que é a Law and Economics. Bom, vamos passar agora a alguns aspectos que são fundamentais para essa teoria, a teoria Direito e Economia, para esse movimento teórico Direito e Economia. Bom, o embasamento da teoria é focado muito na noção do homo economicus, que é aquele homem racional, que faz as escolhas racionais, buscando sempre o que é melhor para si. Como nós antecipamos um pouco e vamos ver ainda, esse paradigma tem sido muito questionado. É um paradigma que remonta à escola clássica, a partir do momento em que houve a guinada para centrar o indivíduo realmente como o elemento mais importante das discussões, não só econômicas, mas jurídicas. E a partir desse individualismo se concebeu um indivíduo que quer sempre o melhor para si. Um indivíduo que sempre vai, numa relação de custo-benefício, buscar o que seja melhor para si no caso concreto. E hoje essa concepção ela é muito combatida pelos mais variados argumentos, os argumentos de mais variada ordem, entre os quais, e isso é fruto de reflexões que têm ocorrido nos últimos 25 anos, os argumentos que decorrem da análise do funcionamento do cérebro, que apontam que essa pretensa racionalidade ela é falsa, que em verdade o nosso processo de escolha ele é contaminado por vieses que não nos permitem, em verdade, escolher o que é melhor, que muitas vezes nós nem sequer sabemos o que é melhor, mas somos induzidos por esses vieses que nos contaminam. Então, que homem racional é esse? Que racionalidade é essa que nos contamina? Então, há feito muita crítica a essa ideia de racionalidade, de escolha racional feita por alguém, pelo indivíduo, que se propõe sempre a fazer o que é melhor para si, no caso concreto. E aí, nesse âmbito,
a partir dessa racionalidade, são importantes os estudos de Herbert Simon, que aborda a questão da racionalidade limitada. Ele destaca que a escolha sempre é restrita pela absoluta impossibilidade de que o homem, dentro das suas limitações, tenha a percepção concreta do que é a realidade. E as escolhas são sempre limitadas, são sempre restritas. Em verdade, aqui também se destaca a questão da simetria de informações. Essa escolha não é a mais adequada pelas próprias limitações do homem e não é a mais adequada em razão de que a assimetria de informações numa relação que se estabelece entre duas partes, nem sempre a realidade fática é exposta de maneira clara para ambas as partes. Os aspectos informacionais são sempre desequilibrados. Então, há uma assimetria de informações que dificulta a escolha racional. Há um texto clássico de Arkelov, George Arkelov, que aborda o mercado de venda de carros usados nos Estados Unidos, The Market for Lemons, o texto facilmente encontrável, em que ele aborda textualmente essa questão, em que ele destaca que a assimetria de informações contamina o acesso ao mercado e as pessoas entram de forma desequilibrada. E é mais pura verdade. Percebam vocês que muitas vezes as nossas escolhas são tomadas não de forma racional e não apenas porque nós não temos uma conformação cerebral que permita essa escolha real, no caso concreto, a melhor escolha, como também porque nós não temos acesso a todas as informações. Muitas vezes o acesso ele é desequilibrado, ele é assimétrico e uma das partes termina levando vantagem em relação às outras no que se refere à tomada de decisões. Então, é um aspecto importante que tem que ser considerado. Então, a Law and Economics considera essa impossibilidade de tomada de decisão em um ambiente de absoluta segurança. Se defende que a racionalidade ela é limitada. Então, esse paradigma do Homo econômico ele há de ser aperfeiçoado, há de se entender que não é o paradigma narrado inicialmente na escola clássica, na escola econômica clássica, mas que é preciso estar atento a essas dificuldades na tomada de decisão. A teoria das escolhas públicas tem evoluído de forma muito consistente nos últimos tempos e complementa essas abordagens que aqui são feitas. Afinal, o direito muitas vezes leva a isso, a tomada de decisões. Então, a economia comportamental tem sido uma das disciplinas que mais tem evoluído nos últimos tempos. Thaler aqui é um dos autores de maior destaque, e com várias obras sobre essa questão. Muito bem, então há essa restrição em relação à racionalidade, em razão das limitações do nosso próprio cérebro, assim como também em razão das escolhas, das decisões que são tomadas em um contexto de informação assimétrica, informação que não é linear, que não se faculta a todas as partes saber de tudo que está acontecendo para que se faça a melhor escolha. Então, é um ponto importante a ser considerado. Bom, mas esse paradigma é posto a esse contexto de escolhas racionais, que devem ser racionais, com essas limitações é posto, e isso há de ser considerado na percepção desse manancial teórico. Agora, qual a visão que se faz, a que se propõe
esse movimento teórico na abordagem do direito. A ideia é que se aplique, então, o instrumental da microeconomia ao direito. Para quê? Qual a finalidade? Duas são as finalidades. Primeiro, para analisar o direito. O que é o direito? Então, uma abordagem que se considera mais positiva, de análise. Qual a finalidade dessa norma? Ela tem servido a quê? Qual o objetivo? Ela é eficiente? Então, uma perspectiva que considere a análise da ordem jurídica é tomada nessa visão. Ao mesmo tempo em que esse manancial teórico também pode servir em uma proposta de normatização do direito, uma abordagem de fazer inserir nas normas jurídicas essa percepção econômica com a finalidade de que a ordem jurídica seja mais eficiente. Essa dupla visão tem levado a uma divisão da abordagem do direito à economia em duas vertentes, uma vertente positiva e uma vertente normativa, como os diversos autores destacam. Mas isso significa apenas que esse manancial teórico está sendo utilizado para fins diferentes. Então, se a minha ideia é analisar para que serve o direito, qual o caminho a seguir, se as normas estão atendendo aos objetivos a que se propõe, se elas são eficazes, se são eficientes. Então, no âmbito do direito ao desenvolvimento, por exemplo, será que os incentivos que são concedidos às pequenas empresas e que se situam no contexto da ordem jurídica do mercado, é um princípio que impõe que se incentive as pequenas empresas, será que esses incentivos estão sendo eficazes? Então, eu vou usar o manancial teórico, econômico, para analisar essa perspectiva. E aí, apontar conclusões. Sim, estamos conseguindo fazer com que as pessoas gerem renda e, portanto, elas têm sido eficazes em relação ao objetivo a que se propõe de ampliar o desenvolvimento econômico. Ou então, o contrário. Mas, então, eu tenho uma visão que permite essa análise, uma visão positiva do que é ordem jurídica, a fim de que eu possa tomar decisões, alterar a legislação, etc. Ao mesmo tempo, a partir desses estudos, eu posso fazer uma normatização que seja mais eficaz e, em tese, me permita ter uma eficiência ou fazer com que a norma jurídica se aproxime de fato daquilo que ela se propõe a fazer. Então, isso é bem interessante. São perspectivas que se complementam, na verdade, não são excludentes. Apenas tem um ponto de partida diferenciado em relação aos fins a que se pretende alcançar. Muito bem. Esse, então, é um ponto central no contexto dessa abordagem de direito e economia. Mas fala-se muito em eficiência, e o que é que se pretende? Há de se ter em mente que a eficiência que é proposta pelo direito e economia, pela Law and Economics, a eficiência econômica não se confunde com a eficiência jurídica. E esse é um dos pontos mais importantes de entender a aplicação desse manancial teórico econômico ao direito. Qual o critério de eficiência que eu devo ter? A eficiência econômica ela é pautada por esses aspectos, pela ideia de riqueza, de ampliação da riqueza ou de melhor custo-benefício. Isso é muito interessante, isso nos ajuda no caso concreto de resolução de um caso concreto jurídico, mas o direito muitas vezes ele vai ter uma eficiência que é pautada por outros parâmetros. Do ponto de vista econômico, o que se entende é que o mais eficiente é aquilo que amplia a riqueza. Do ponto de vista jurídico, nem sempre é assim. Nesse momento em que vivemos grandes conflitos, de qual caminho tomar
para sairmos da situação que nos encontramos, a gente tem que ter em mente que a eficiência econômica vai ter que ser deixada um pouco de lado nesse momento, porque não há eficiência em você adotar algumas medidas que serão necessárias para que se garanta a eficiência jurídica, que é o bem-estar das pessoas. Então, não raro vai haver conflito entre a concepção jurídica de eficiência, que não se pauta por uma relação de custo-benefício ou de ampliação da riqueza social, mas se pauta pela realização dos valores narrados na Constituição e ali indicados de forma democrática. A importância de compreensão de que a eficiência jurídica é a prevalente. A eficiência jurídica é a que deve prevalecer. No conflito entre as duas eficiências, a econômica de ampliação da riqueza e a jurídica de concretização dos valores narrados na Constituição, há de prevalecer a eficiência jurídica. Muito bom quando essas eficiências são coincidentes, quando a eficiência jurídica ela é embasada na eficiência econômica. E se isso pudesse ser alcançado sempre, mas muitas vezes isso não se dá na prática. Não é a realidade que se põe em análise. E aí há de se fazer uma escolha, e a escolha há de ser a escolha da eficiência jurídica. Perceba que até, do ponto de vista econômico, o que é mais eficiente é complexo no caso concreto. Nós temos a eficiência paretiana, o ótimo de Pareto, que conceitua como eficiente aquela situação em que o acréscimo de riqueza para um não causa decréscimo a nenhum outro. Então, quando eu consigo fazer essa ampliação de resultado para uma pessoa sem prejudicar ninguém, eu tenho uma melhora de Pareto, e o ótimo de Pareto é quando eu chego nesse limite. Se eu for agora acrescer o ganho de alguém, vou prejudicar outrem. Então já estou no ótimo de Pareto. De Vilfredo Pareto, que lança essa concepção do que é eficiência do ponto de vista econômico. Essa concepção de Pareto foi aperfeiçoada por dois autores, Caldon e Hicks, que admitem que a eficiência, essas melhoras constantes, podem ocorrer mesmo tendo perda para alguns, desde que eles sejam compensados, desde que seja possível compensá-los. Então, até do ponto de vista econômico, a melhor concepção que se deve ter é a concepção de Caldon Hicks. Ela é menos conservadora, ela é menos concentracionista, mas é sempre numa visão econômica. Sempre numa visão econômica. Muitas vezes, isso não é adequado para um país que tem uma alta concentração de renda. Porque mesmo com a formulação de Caldon Hicks, ainda há um viés conservador. Adequar essa visão a um país que demanda transformação social, cujo arcabouço jurídico propõe a mudança da realidade social, é algo que tem que ser bem analisado. Tem que ser bem analisado. O direito não pode ser instrumento de manutenção do status quo e somente isso. A nossa ordem jurídica não é assim. A nossa ordem jurídica ela é transformadora. Ela propõe-se a modificar a realidade social. Lembrem sempre do que comentamos aqui nesta aula no começo e em outras aulas. O objetivo da República é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, o objetivo da República é mudar a nossa realidade, é diminuir as desigualdades. Então, esses paradigmas de eficiência do ponto de vista econômico, muitas vezes vão conflitar com a nossa realidade econômica, nossa realidade social. E isso não vai nos atender. Não vai nos atender. Ou, por outras palavras, eu vou ter que buscar uma eficiência, vou ter que efetivar a eficiência jurídica, a despeito de não ser, do ponto de vista econômico, uma eficiência que tenha respaldo.
e tem respaldo. Mas há de prevalecer a eficiência jurídica. É uma determinação que decorre da mera leitura da nossa Constituição, que impõe essa transformação da realidade social, esse caráter inovador nas políticas públicas, a fim de que elas alcancem as pessoas que sempre foram minoria, que nunca tiveram a proteção do Estado. É o que nós estamos vendo agora. Certamente as políticas que estão sendo adotadas, e aqui sem qualquer viés de análise política, se são tímidas, se são suficientes, é fato que são necessárias. E certamente não são, do ponto de vista econômico, o caminho mais adequado. Mas elas são necessárias. Eu estou cumprindo os valores previstos na Constituição. Estou garantindo a quem não pode se manter um mínimo de condição de manutenção até que o mercado volte a funcionar. De fato, vivemos um momento histórico, um momento de percepção de que a nossa realidade é uma realidade atual que demanda interferência do Estado, demanda forte interferência do Estado. Sem atuação estatal, nesse momento, muitas pessoas teriam grandes dificuldades de manutenção. É um momento de, como já vos disse também, muito mais Keynes do que de qualquer outro autor de viés mais liberal, de perfil mais liberal. Interessante que a leitura que hoje também estava prevista, que era a leitura Posner, como me tornei keynesiano, é muito interessante. Eu destaco que nesse texto o Posner faz uma abordagem da sua formação, aponta que ao longo de sua formação nunca tinha lido Keynes, nunca foi necessário ler Keynes, e que foi surpreendido após um momento de crise que certamente será menor do que essa que vamos viver. Ele redescobriu Keynes, redescobriu a importância da interferência do Estado. E aí se aponta como um keynesiano. É interessante ver se ele vai escrever alguma coisa nesses dias a respeito dessa questão. Mas os autores de Chicago, se vão fazer alguma meia-culpa, se vão, enfim, apontar algo nessa mesma linha. Mas a saída, mesmo nos países mais liberais, tem sido essa, de chamar o Estado, não é, para resolver os problemas. Interessante as repercussões desse momento que nós estamos vivendo, como isso vai interferir no âmbito político, quais serão os líderes que serão, ao final dessa crise, reconhecidos como que de fato atuaram da melhor forma possível, da forma mais eficiente, que valorizaram o que tinha que ser valorizado. Nós vamos ter eleição também esse ano, municipais, mas eleições que sofrerão também um impacto desse momento que estamos vivendo, assim como no mundo todo. A eleição nos Estados Unidos, então são questões importantes que sofrerão esse efeito do que se dará no âmbito da saúde, na economia, e de qual foi a reação de cada ente governamental a respeito dessa matéria. Momentos bem interessantes. O outro texto também que foi discutido, que seria também objeto de discussão no dia de hoje, é o do Salama a respeito dos aspectos epistemológicos da Law and Economics, o direito e a economia. É um texto muito interessante que faz uma abordagem muito detalhada sobre esse movimento, sobre os caminhos que ele tem seguido, e a leitura é bem interessante. Acho que as dúvidas podem ser propostas para posterior manifestação. É interessante ver a junção
de duas disciplinas que, a princípio, são bem diferentes em seus métodos, não é? Há uma distinção clara entre a economia, a abordagem econômica e a abordagem jurídica, muito claro que assim se dá, elas são muito diferenciadas, como Salama destaca em seu texto. O direito é puramente verbal, a economia é matemática, o direito ele é marcadamente hermenêutico, busca a interpretação das normas. A economia ela é empírica, ela é empírica. A economia quer ser científica, o direito busca justiça. Agora, a junção dessas duas técnicas, não é, de definição da realidade social, duas técnicas de regulação da vida, a economia ela é uma ferramenta, pode ser muito bem usada pelo direito. O objetivo do direito é regular a vida social, é definir como as pessoas devem se organizar para que possam viver melhor. E a economia, como a ciência da tomada de decisão, a ciência de aplicação eficaz dos recursos, tem muito a aproveitar o direito. É uma ferramenta muito útil, os mais variados aspectos. A hora de se tomar uma decisão, a sua aplicação de recursos na área criminal, por exemplo, o que é o melhor? É construir mais presídios, não é? E encarcerar mais pessoas, quer dizer, dando maior eficácia à legislação, de fato, a aplicação da lei penal. Então, vou investir recursos nesse aspecto, ou o que é melhor? É investir numa alteração legislativa que torne a possibilidade de sanção mais rígida, estabelecer sanções mais rígidas, a partir da consideração de que essas sanções mais rígidas podem inibir, de fato, a prática de condutas delituosas. Então, essa análise positiva permite que eu tome decisões e eu vou usar ferramental empírico, eu vou na prática verificar qual o percentual de resultado de uma hipótese ou de outra. Então, assim, essa descoberta do direito das ferramentas econômicas é muito interessante. É muito interessante. Então, isso nos permite tomar decisão. Isso embasa políticas públicas. Então, essa junção desse ferramental da economia ao direito veio para ficar. E percebam que o próprio movimento do Law Economics não mais tem por objetivo fundar o direito. Não é que se queira vincular a eficiência jurídica à econômica. Essa primeira vertente, essa primeira visão já foi ultrapassada. O que se busca hoje é que essas ferramentas sejam usadas porque são úteis e muito úteis para todos nós que trabalhamos com o direito. Na hora que se faz uma decisão e se demonstra que ela vai ter um custo econômico elevado, mas é o melhor para aquele caso concreto. Já vos citei um caso concreto que tive a oportunidade de julgar, de determinação de realização de uma operação nos Estados Unidos, custava $200 mil, que era uma possibilidade de cura de uma criança de 4 anos de idade, que durante os 4 anos de sua vida não tinha tomado nenhum outro alimento a não ser um leite importado que era custeado pela prefeitura de Fortaleza. Então, esses $200 mil equivaliam mais ou menos a 10 anos do leite. E assim foi feito. Essa ponderação econômica foi feita para demonstrar que era cara a operação, que não podia ser feita no Brasil, não havia tecnologia para isso, e que se ela desse resultado, em 10 anos era o valor do leite, que a criança ia tomar de forma inevitável pelo resto da sua vida. E assim foi feito, e houve um questionamento muito forte da AGU junto ao tribunal, que manteve a decisão, e o argumento da eficiência econômica foi considerado. Em novo recurso da AGU,
para o Supremo direto, por ser matéria constitucional, o STJ declinou, mandou para o Supremo, foi analisado também e também pesou na manutenção da decisão o argumento econômico. A eficiência econômica conciliada com a jurídica, que era o direito à saúde. Então, quando você junta as duas hipóteses, isso robustece a decisão jurídica tomada. Então, o ferramental é muito útil. Está começando a discutir direito à economia, vai procurar mostrar, então, essas nuances. É algo que não é tão fácil em razão de que, como nós vimos, são perspectivas diferentes, mas que são muito úteis. E há um artigo da professora Paula Forgione na revista de Direito Mercantil, que faz a abordagem desse movimento teórico e conclui dizendo, olha, é muito útil, mas é preciso tomar cuidado, demais é veneno. Então, é preciso que você faça a utilização, no caso concreto, de forma adequada. Nem muito, nem pouco, mas na forma certa, na medida certa. E sempre tendo em mente que não mais uma perspectiva fundante do direito. O direito não está vinculado à economia, mas como algo que lhe permite ter maior eficiência, inclusive do ponto de vista jurídico. Bom, então esse é o contexto da nossa primeira abordagem sobre a matéria. Eventuais comentários peço que o façam pelos meios que entenderem adequados, ou aqui no canal, ou por e-mail, ou eventualmente até pelo grupo de WhatsApp. Amanhã faremos a nossa aula, os seminários. A ideia é que se realize a partir das 19h30. Eu mandarei para vocês o link de acesso na plataforma Zoom, que funcionou bem na aula passada. Então, amanhã, no dia 6, faremos do mesmo jeito. Tá? Aguardo os comentários, as críticas, e não esqueçam do fechamento dos 2 textos dessa semana, Bruno Salama e Richard Posner. Ok? Então, um abraço a todos e nos encontramos, então, dia 6, às 19h30. Um abraço a todos.